Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal, Administração Antônio Marcos. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série sobre a cultura organizacional e hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes no estudo da cultura organizacional. Você aprecia os nossos conteúdos, gosta dos nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Por favor, se inscreva, deixe seus comentários, deixe seu feedback. É muito importante a sua inscrição e é muito importante seus comentários e feedback, o seu joinha positivo ou negativo, para que a plataforma reconheça a importância do vídeo, deste conteúdo e distribua a mais pessoas. Após a vinheta, vamos então conhecer alguns conceitos sobre cultura organizacional. Existem dois problemas que devem ser resolvidos pelos grupos sociais, qualquer grupo social. Primeiro, a convivência entre os integrantes desse grupo. Como que será a convivência? Como serão as relações das pessoas que participam desse grupo, esses integrantes do grupo social? E o segundo, como serão as relações e a adaptação do grupo ao ambiente externo? Como que este grupo se relaciona com o mundo que está ao entorno desse grupo, como que ele se adapta às exigências desse mundo exterior fora do grupo social. E aí nós temos um importante conceito sobre cultura organizacional, que é o conceito de Edgar Schein. Cultura organizacional é um conjunto de premissas que um grupo aprendeu a aceitar como resultado da solução de problemas de adaptação ao ambiente e de integração interna. Então, veja só, o grupo solucionou os problemas de relação com o ambiente e da relação interna entre seus componentes, e este aprendizado passa a ser uma norma de comportamento. E os novos integrantes vão aprender e aceitar essa norma de funcionamento até que ela se prove ou se perceba não eficiente para alguns outros problemas, e aí novos desenvolvimentos da cultura serão feitos. Continuando ainda essa definição de Schein, essas premissas funcionam suficientemente bem para serem consideradas válidas e podem ser ensinadas a novos integrantes, como sendo a forma correta de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas de adaptação externa e integração interna. A cultura ela é formada por vários componentes, E aí nós temos, como nós podemos observar aqui na figura, essa ilustração, mais ou menos como que isto é percebido para uma pessoa estranha, uma pessoa que não está acostumado, não está convivendo naquela cultura organizacional. Então nós temos esse iceberg, a parte que está acima no nível de água, a parte que é visível, artefatos, linguagens e hábitos dos componentes daquela organização, das pessoas que participam daquele grupo social. Abaixo da linha d'água, não tão perceptível, nós temos lá histórias, mitos e os heróis daquele grupo social. E ainda mais profundo, mais para a base, nós temos valores e crenças. Mas todos esses são componentes importantes da cultura organizacional. Os processos de socialização organizacional ou de aculturação das novos integrantes naquele grupo social que compõe a organização, utiliza de alguns mecanismos, mecanismos de socialização. E aí, a função dos papéis e sua associação aos cargos e funções é importante nesse processo de socialização, assim como o processo de comunicação dos comportamentos e das regras de conduta. E aí vão acontecer estágios de socialização ou de aculturação. No primeiro estágio, nós temos assim,
expectativa e a preparação. No segundo, a pessoa ainda não faz parte do grupo. Então, ela está gerando expectativas, está se preparando, procurando conhecer o máximo possível, embora fora daquele ambiente. Aí ele ingressa no ambiente. É o segundo estágio da socialização. E após ingressar, nós vamos ter o terceiro estágio, que é o de ajustamento e integração. É importante a gente lembrar que cada cultura ela é única, cada organização ela tem a sua cultura específica, é uma cultura única, é singular, né? Mas existe também uma diversidade cultural que é compartilhada ou é vivenciada pelos integrantes daquele grupo quando eles participam de outros grupos ou da sociedade em geral, porque a sociedade em geral também tem a cultura, que vai influenciar dentro da cultura organizacional. Existem importantes indicadores da cultura ou das culturas, né? O primeiro indicador é a distância do poder. Qual a distância que o poder se coloca em relação às pessoas? Aquelas pessoas que são portadoras de poder, ocupam posições de poder dentro da organização, como que elas se colocam em relação às outras pessoas? Qual a distância que é estabelecida entre os cargos e as pessoas que não possuem cargos de poder? Segundo aspecto, né, segundo indicador, é a linguagem, né? O alto ou baixo contexto, é informal ou é formal, né? Qual tipo de linguagem que é normalmente utilizada dentro daquele grupo social, daquela organização. Depois nós temos relações humanas, né? Dentro das relações humanas, alguns aspectos. Uma cultura individualista ou coletivista? Estimula a competição ou estimula a colaboração, né? Ele é relacional ou uma postura totalmente profissional? Enfatiza o ter ou enfatiza o ser, né? Então, são aspectos de relações humanas que vão indicar características daquela cultura, daquela organização, daquele grupo social. Atitude. As atitudes incentivadas pela cultura é proação, né? Proativa, ou é de reação, reativa em relação ao futuro? É uma cultura universalista, né? Abrangendo todos os aspectos sociais, aspectos profissionais, ou é uma cultura particularista? Enfatiza o particularismo. Qual a orientação para o ambiente? É orientado para fora ou é orientado a atender somente às necessidades internas? Como que está orientado? Qual é a ênfase que é dada para o ambiente? O ambiente interno ou ambiente externo? Qual é a propensão ao risco? O quanto se incentiva a correr risco ou a aversão ao risco dentro dessa cultura organizacional? É mecanicista ou é organicista? ênfase nas regras ou ênfase na flexibilidade? Então, são aspectos, indicadores importantes para se entender, se compreender a cultura organizacional. E nós podemos, através da comparação da cultura dessa organização com outras culturas organizacionais, fazer a classificação, um ordenamento, uma classificação de aspectos culturais comparativamente a outras culturas organizacionais. Aqui está a bibliografia que nós utilizamos como base para este vídeo de hoje. Aqui está também a citação que nós escolhemos para ilustrar o nosso conteúdo. Agora é o momento, agora é a hora de deixar o seu feedback, positivo ou negativo, seus comentários, sugestões. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.